Primeiro, agradecer a presença de todos, em especial dos nossos palestrantes, a Ana e o Bruno, pela Comerc. Também fazer um agradecimento aqui à Josiane, da Comerc. Esse tema surgiu porque, numa reunião e contatos com os associados, eles perguntaram se a gente poderia trazer alguém especialista do tema, pudesse tratar dessa nova regulamentação por parte da ANEEL. E aí, imediatamente, até porque a gente já tinha trazido aqui a Josiane no passado, né, Leonardo? Troquei um WhatsApp com ela e ela prontamente falou: Não, Zilmar, fala lá com a Ana. E aí, conversei com a Ana, e a Ana e o Bruno, gentilmente, estão aí nos prestigiando, trazendo aí um tema tão importante que são essas alterações regulatórias no mercado aí da micro e mini geração distribuída. Então, agradeço a todos presentes, aos palestrantes, a Comerc, Ana, Bruno, ao Leonardo da Cogem, Newton, Rose, Nakamura, Sérgio, pessoal que sempre nos ajuda, a Biogás, a Letícia, a Isabela, toda a equipe lá, e um ótimo evento a todos. E eu já passo aqui para a Letícia. Só mais um recado. A Ana e o Bruno depois vão disponibilizar em PDF, repassando aqui para a Única, para mim, para a Letícia e para o Leonardo, e certamente aí chega na sequência para todos os associados. Lembrando que esse evento aqui não é aberto ao público. Nós fizemos de uma forma voltada apenas para o associado, porque a gente quer uma discussão mesmo em cima do tema, até porque vocês é que são os investidores em micro e mini geração distribuída. Então, muito obrigado, bom evento a todos. Letícia, boas-vindas aí pela Biogás. Maravilha, obrigada, Zilmar. Bom, bom dia a todas e todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Letícia Lawrence, eu atuo aqui na Biogás, na coordenação técnica, e a Isabela trouxe o tema para a gente, a nossa analista de energia elétrica, e aí trouxe esse convite da Única e da Cogem para poder participar aqui desse webinar essencial, e eu acho que convergiu com muitas das nossas demandas internas, que surgiram a partir da nova regulamentação da lei da micro e mini geração distribuída. Enfim, a gente participou de um processo intenso nos últimos meses, né, junto à ANEEL, para regulamentar essa lei da melhor forma possível, né? E esse é um tema que é muito caro à biogás, porque é o espaço onde o biogás mais cresce. Então, hoje, olhando para o biogás dentro da energia elétrica, a gente tem um número crescente de plantas de micro e mini geração distribuída em comparação com geração centralizada. Então, com certeza, é um dos temas mais importantes que a gente tem hoje internamente dentro da associação. E por isso eu quero agradecer mais uma vez o convite, aos palestrantes que vão trazer esse conhecimento para a gente, esse aprofundamento num tema que é tão complexo, relevante e recente para todo mundo, né? Essas mudanças que aconteceram agora. Então, queria agradecer e desejar também um ótimo workshop aqui para todos os presentes. Obrigada. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria aqui de agradecer ao Zilmar, a Letícia, a Ana, Bruno, Thaís, nesse webinar que faríamos aqui para discutir as novas mudanças, o que está vigente da Micro Mini GD. É um tema que está sendo muito debatido em todos os setores, e vários associados aqui, tanto na Cogem, como na Única, como na Biogás. E a gente estava vendo até agora de manhã, já está com 19,73 gigawatts de MMGD na ANEEL. Esse número, cada dia que a gente olha, todo dia ele vai mudando. Nesse ritmo, acredito que na semana que vem a gente já vai ver 20 gigawatts de capacidade instalada lá em operação. E o propósito aqui, nós teremos a explanação da Comerc, explicando o que mudou, e eu acho que seria muito produtivo a participação de todos que estão aqui presentes para a gente tentar consolidar as nossas teses, ideias, para que as três associações possam, conjuntamente, Cogem, Única, a Biogás, criar
um canal mais fortificado com anel, com SRD também. Dentro da ANEEL já existe um canal, mas a gente fazia algo um pouco mais fortificado, que a gente possa levar nossas contribuições conjuntas. Então, hoje aqui, eu acredito que vai nascer algumas sementes de temas que a gente vai levar aí nas próximas semanas à ANEEL, e eu conto com a participação de todos que possam trazer proposições, possam comentar aqui durante nossa reunião de hoje. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos e aproveito para passar aqui a palavra para a Ana Carla, que está ao meu lado. Obrigado. Bom dia a todos e todas aí presentes nesse webinário. Agradecer o convite do Zilmar, do Leonardo e da Letícia, das suas associações, Cogem, Única e a Biogás. Bom, aqui a nossa expectativa não é esgotar, né, todas as dúvidas e atualizações regulatórias pertinentes à geração distribuída, são muitas. Muitas também das alterações, a gente ainda está passando por um período de adequação e entendimento, né, dessa nova norma. E a ideia aqui é realmente a gente trazer as nossas impressões, também como empreendedores, né, de mini geração distribuída, e também como consultores aí no desenvolvimento de alternativas para os nossos clientes, né? Então, por essa razão, até de início, né, eu vou passar a palavra aqui para a Thaís, que é do nosso time Comerc, e que vai brevemente apresentar algumas das nossas soluções que a gente desenvolve relacionadas à geração distribuída. E depois aí volta a palavra aqui para mim e para o Bruno, para a gente entrar especificamente nos temas regulatórios. Boa, bom dia a todos. Boa noite. Eu vou fazer uma introdução aqui de algumas soluções que a gente tem a oferecer, né, para geração principalmente fotovoltaica. E aí eu vou compartilhar um material. Na hora que vocês estiverem vendo, se estiver tudo certo, me avisem por gentileza. Estamos sim. Maravilha. Então, aqui a ideia, a gente vai trazer um pouquinho das soluções que a gente tem para oferecer. Só pedir uma gentileza de quem tiver com o microfone aberto, se puder fechar, por favor. Eu estou aqui no escritório da Comerc, talvez tenha algum ruído também. Vou tentar deixar o meu microfone mais pertinho para ficar mais fácil de vocês me ouvirem. Aí, se tiver muito ruído, vocês me avisam que eu tento ir para uma salinha, tá bom? Tá errado a pessoa, tá errado esse pessoal do atendimento. Vamos lá. Aqui, então, a ideia é trazer para vocês um panorama geral do que a gente pode oferecer na Comerc para os nossos clientes, né, e alguns prospects. Então, aqui é bacana entender que a gente tem do lado esquerdo algumas categorias. Então, aqui qual ambiente de contratação a gente está falando, se é uma unidade consumidora que está no mercado cativo ou já está no mercado livre. Se a unidade está no mercado cativo, a gente sempre está falando de geração distribuída. E para a geração distribuída, o que é importante ficar na cabeça de vocês, né? Qual que é o objetivo do cliente? Se ele quer ter uma usina própria, ou se não necessariamente ele gostaria de ter uma usina própria. Quando a gente está falando de ter a usina própria, a gente está falando na compensação de energia, então autoconsumo local ou remoto. E aí aqui a área que eu atuo, que é o Estudos e Negócios Solar, a gente consegue ajudar através de uma assessoria para definir toda a estratégia. Então, qual o tamanho dessa usina? Se a gente vai fazer um bid no mercado, a gente vai equalizar essas propostas que vierem do bid e dar um panorama técnico e financeiro para vocês. Então, aqui é interessante que a gente já consegue apoiar em tudo isso. E se a gente está falando de ter, tenho vontade de investir na solar e fazer uma diferença aqui, estando no mercado cativo, mas eu não quero ter a usina, existe a possibilidade de fazer uma adesão digital. E é um produto que a gente tem que chama Solvagalume, talvez alguns de vocês já conheçam. E aí, aqui, então, eu falei de mercado cativo. Quando a gente passa para consumidor no mercado livre, a gente fala de autoprodução de energia, e aí a gente tem algumas opções também. Na autoprodução,
querendo ter a usina, querendo ter o ativo, a gente também consegue ajudar aqui na nossa área de estudos e negócio solar, fazendo todo esse acompanhamento de assessoria estratégica. E aqui a gente tem uma referência também de carga, né, para vocês terem uma ideia do consumo mensal, onde esses clientes se encaixam, porque quando a gente tem um consumo maior do que essa referência, que é só uma referência, é possível também entrar num modelo no Mercado Livre que a gente chama de arrendamento ou SPE, e aí a gente tem a Comerc Renew para apoiar esses nossos clientes. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a gente já tem muitos clientes em cada uma dessas 3 áreas, vamos falar assim, tá? Então, aqui é legal ter isso em mente, né? Querendo ter o ativo, a gente apoia em toda essa consultoria estratégica, e se não queremos ter o ativo necessariamente, tem adesão digital ou o formato de SPE, que é bastante interessante. Eu vou passando aqui, aí depois, se tiver alguma dúvida no final, eu posso ir tirando as dúvidas de vocês. Aí aqui eu vou falar sobre a parte da Solvagalume, que é na geração distribuída nessa adesão digital. Como que funciona? Hoje a gente tem CEMIG e Copel, com usinas, né, já em operação e a contratação já sendo possível ser feita digitalmente. Na Copel, inclusive, a gente lançou e foi um sucesso, então muito provavelmente a gente já já está quase esgotando ali a usina. Então a gente tem bastante espaço na CEMIG. E aí, só para comentar, né, que os nossos clientes já economizaram mais de 9 milhões e deixaram de emitir 9 mil toneladas de CO2 na atmosfera, fazendo essa troca pelo tipo de energia solar nessa adesão digital. E qual é o modelo, né, dessa geração distribuída que a gente chama de Solvagalume? A diferença, né, na geração distribuída, a gente tem a geração própria e a compartilhada. Na própria, tem que ter um investimento inicial, precisa ter o espaço e as obras civis, tem manutenções periódicas. E na compartilhada, que é o modelo da Solvagalume, não é necessário nenhum investimento inicial, não precisa ter essas obras civis, não tem muita burocracia, porque a adesão é digital e super simples. E aí já garante todos os pontos que a gente sempre comenta, né, de economia, sustentabilidade sem custo. E para quem se aplica, né, isso que eu acho que é interessante trazer para vocês. Então, a gente traz aqui classe B3, B1, B2 e uma média de consumo ali, vamos colocar aqui, mínima de R$ 220 mês. E adesão, como eu falei, 100% digital. E aqui a gente trouxe o site também para vocês entrarem lá e conhecerem. E só lembrando que hoje a gente tem bastante espaço na CEMIG, né? A ideia é que amplie isso nos próximos meses e aí a gente sempre vai colocar novidades no site. Aí aqui, falando um pouco mais sobre as opções que a gente tem de assessoria dentro de estudos e negócio solar, lembrando que uma referência de consumo mensal é de 60 megawatt-hora, 1.500. E a ideia, né, essa assessoria nasceu há 2 anos, até um pouco mais. A gente percebia isso que a Ana comentou, né? Que são muitas possibilidades no mercado. Então, eu quero investir numa solar, o que se aplica para mim? É uma GD local ou remota? É um arrendamento ou uma autoprodução? Então, a nossa ideia foi trazer essa assessoria que tem um custo ali mensal, mas para a gente apoiar o nosso cliente nessa decisão estratégica e financeira, que é o mais importante. Então, a ideia é sair de várias opções para que a gente possa entregar para ele. Você quer investir numa usina, mas o investimento para essa área que você tem seria cerca de, por exemplo, R$ 500 mil ou 1 milhão. A gente traz o VPL. Aí, tendo o VPL e o investimento, decidindo seguir, a gente faz o bid a mercado, faz uma avaliação e um resumo das propostas, olhando a parte técnica e financeira, que a gente já fez uma prévia anterior, e também apoiamos na parte de regulação e trazemos alguns dados de sustentabilidade, como o que a gente evitou ali de emissão em toneladas de CO2. E aí aqui, já para quase fechar, como que funciona nessa assessoria, para ficar um pouco mais claro para vocês. Então, uma vez a assessoria assinada, a gente faz uma reunião de kickoff para entender qual que é a expectativa, né, do nosso cliente. A gente faz uma verificação de custos adicionais, que é muito importante, porque pode ser que tenha algum tipo de obra na rede da distribuidora, e dependendo do porte do cliente, pode ser que ele arque com uma parte desses custos adicionais, então é sempre importante considerar isso.
tendo esses valores, a gente detalha o estudo e aí sim a gente vai para um edital de mercado. A gente tem, isso é interessante comentar também, a gente já tem uma vendor list de integradores, porque esse mercado de solar, como cresceu muito nos últimos anos, a gente tem muitos integradores no Brasil. Então, aqui na Comerc, a gente, quando a gente vai indicar algum parceiro, a gente tem muito cuidado com tudo isso. Então, a gente fez toda uma curadoria e tem uma vendor list hoje de parceiros que a gente indica em cada uma das regiões. Então, a gente insere eles nos editais. E aí, a gente recebe a proposta comercial desses integradores e apoia o nosso cliente no fechamento com o integrador. Então, apoiando ali em algumas questões do contrato e etc. E aí, uma vez fechado a usina, a gente continua acompanhando na parte que a gente chama de adequação ali, que às vezes precisa ser feita no sistema de medição, que também é um anexo aqui da nossa assessoria. E aí, só para comentar por último, que existe aquele último modelo que a gente comentou de Mercado Livre, que seria o arrendamento ou SPE, mas isso geralmente para grandes consumidores que consomem mais aí que 1.500, 2.000 megawatt-hora mês. E era isso, pessoal, de introdução. Obrigada, Thaís. Essa é uma apresentação que a gente também vai disponibilizar para todos os presentes. E aí, tendo algum interesse por alguns produtos, só entrar em contato com a Thaís aí pelo e-mail que foi colocado. Bom, O Marco tem que falar alguma coisa. Não, eu acho que eu só fiquei com uma dúvida aqui, Ana e Thaís. Vou então fazer a pergunta só para não perder o fio da meada aqui. Thaís, deixa eu ver se eu entendi. Uma usina, açúcar e etanol, que vai investir em biogás, micro e mini GD. O papel de vocês é mais uma assessoria intermediando com o integrador, ou essa usina, quando procurar vocês vão cuidar de tudo, tipo EPCista, né? Do começo ao fim, incluindo o integrador. Eu fiquei um pouco de dúvida com relação ao papel de vocês no investimento, por exemplo, de biogás MMGD numa usina de açúcar e etanol. Boa pergunta. Hoje a gente tem feito esse acompanhamento e essa vendor list, ela está muito voltada para o mercado de solar. Então, biogás, a gente teria que entender um pouco melhor com vocês, talvez o tamanho ali da usina e ver o que a gente conseguiria apoiar nessa assessoria. Porque para solar, hoje, a gente tem uma vendor list, como eu falei, de EPCistas já bem grande. Tá? Então, para solar é particionado. Vocês atuam mais como uma consultoria, uma assessoria, na Isso, uma verdade. assessoria estratégica financeira, mas e aí, quando a gente chega na parte de definir o tamanho da usina, acho que eu travei. Vai saber quais são os Não, tá tudo Voltou. certinho. Voltou? Voltou. Ah, tá. E aí a gente atua nessa assessoria até definir a estratégia, o tamanho da usina. Uma vez definido isso, a gente faz um bid a mercado junto com vocês. Entendi. E a gente tem EPCistas já catalogados, vamos dizer assim, e já com um rating, né? Igual, por exemplo, uma área de crédito, a gente fez uma analogia parecida aqui e tem um rating para esses EPCistas. E aí a gente consegue depois olhar junto com vocês essas propostas, mas a responsabilidade técnica, né, da construção da usina, quem vai fazer, né, a ART, tudo isso é com esse EPCista mesmo, tá? Entendi. Que é Obrigado, nosso Thaís. parceiro, né? Não, entendi. Acho que o Wilson também tem uma pergunta, Wilson. Eu tenho duas. Opa! Thaís, parabéns aí pela apresentação. São duas questões muito rápidas. Dentro da linha do que o Gilmar falou, eu entendi, queria que você me confirmasse que vocês dispõem do serviço de comercialização da energia em caso vamos dizer, a usina construiu a usina, construiu a GD, seja solar, seja biogás, mas ela, como mini GD, precisa vender para um consórcio. Então, precisa normalmente de alguém que seja, digamos, o síndico do consórcio para encontrar os consumidores e colocar lá. Então, vocês fazem essa linha de comercialização também? Essa é uma pergunta. E outra pergunta, você falou que o B2, o rural, poderia também ser cliente desse consórcio. Mas mesmo já tendo benefício subsidiário por ser rural, ele também entra nessa possibilidade?
Vou responder a segunda pergunta primeiro. É uma exclusividade da CEMIG, essa questão do rural. Então, isso hoje só na CEMIG. E aí, sim, teria um benefício, né? E aí a gente pode olhar mais no detalhe, mas ali no site a gente tem as informações. Mas para outras distribuidoras isso não acontece, Wilson, isso é importante deixar claro. E sobre a sua primeira pergunta, a gente atua para quem quer, na maioria dos casos, né? Para quem quer ter a usina para benefício próprio ali. E a gente consegue fazer a gestão para quem já tenha um consórcio firmado. Mas a parte ali mais jurídica, de elaboração do consórcio, quem vão ser os consumidores ali do consórcio, como isso vai ser dividido, isso hoje a gente não atua aqui na Comerc. Então, a gestão, sim, se já tiver o consórcio formado, mas a parte de construção, elaboração, captação ali de todos os clientes, isso não. Ok, obrigado. Imagina. Zilmar, você ainda está Não, eu estou lutando aqui. Eu vou chamar meu filho de 15 anos para me ensinar aqui a baixar a mão, mas eu estou lutando aqui. Então, tá bom. Bom, então agora a gente passa então para a temática regulatória, né? O Bruno vai fazer a apresentação. Como eu falei, assim, a intenção aqui não é esgotar, a gente trazer alguns temas, os temas que a gente entende, como eu falei, ou como empreendedores, né? Ou como consultores, é o que a gente entende mais importante. Bastante aqui focado em mini GD. E abrir para o debate, e também já antecipando, se houver alguma dúvida, ou que a gente não consiga responder em função do tempo, ou até mesmo que vá merecer aí alguma pesquisa adicional, a gente também se coloca à disposição, tá bom? Bom, Bruno, passo a palavra para você. Obrigado, Ana. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui. Sim. Acho que vocês já devem estar enxergando aí, né? Bom, então, primeiro eu queria agradecer aqui às associações pelo convite, para a gente falar um pouco da Resolução Normativa 1059, 2023, que regulamentou boa parte do marco legal da MMGD. Antes da gente, né, entrar na discussão específica sobre as mudanças promovidas por essa resolução, acho que vale a gente dar um passo para trás e entender um pouco como está dando, né, toda essa regulamentação da 14.300, né? Então, a 14.300 ela foi publicada lá em janeiro de 2022 e desde então a ANEEL iniciou alguns processos para fazer a regulamentação dela, né? Basicamente, aqui, 4 processos. O primeiro processo ele se dá aqui sobre o cálculo da sobrecontratação gerada pela MMGD nas distribuidoras, né? Então, essa energia que a distribuidora deixa de comercializar com seu consumidor cativo e que vira uma sobrecontratação para ela, né? A 14.300 ela trouxe essa diretriz da distribuidora conseguir reconhecer essa energia como uma sobrecontratação. Então, por conta disso, a ANEEL iniciou um processo específico sobre essa questão e todo esse processo já teve uma consulta pública, né? Essa consulta pública 31/2022, que aguarda o resultado. Mas o objetivo aqui é que a distribuidora consiga mesmo reconhecer essa sobrecontratação específico para os novos empreendimentos que vão entrando, né? E a energia vai sendo compensada daqui em diante, tá? Além disso, outro processo relevante que também já foi iniciado e basicamente já foi concluído na ANEEL é a questão da CDE-GD. Então, é aquela ideia do desconto na TUJ, ele começar a sair da GD, né? E aí ser cobrado ali de todos os consumidores cativos. Então, a gente teve uma consulta pública ano passado, que foi a CP50, e essa consulta pública foi aprovada e foi direcionada aqui na Resolução Normativa 1060 de 2023, então teve uma aprovação super próxima aqui com a 1059, e o objetivo é exatamente esse, né? Que a gente tem uma componente ali dentro da CDE que compense
essa, essa compensação dos consumidores com MMGD. E aí o terceiro ponto é exatamente a discussão de hoje aqui, então são as regras para a conexão da GD e para o faturamento da GD, especialmente aqui quando eu falo faturamento, muito voltado para os tipos de GD, né? Então a 14.300 ela criou toda a regra de transição ali e teve essa divisão do tipo de GD para entender exatamente qual que é o tipo de compensação que esse consumidor vai ter, né? Qual componente ali da tarifa vai ser abatido na TUJ. Então, essa consulta pública, que foi a 51 e agora resultante na Resolução Normativa 1059, ela abarcou todos esses temas, né? Que boa parte, então, da 14.300, né? Os temas mais críticos, principalmente para o consumidor que tem GD, para o empreendedor de GD, eles estão focados aqui nessa discussão de hoje. E aí, por fim, outra discussão que deve se iniciar, né, nesse ano, no máximo ano que vem, é a questão da valoração dos custos e benefícios da GD, né? Porque depois da regra de transição que vai ali até 2030, fica essa lacuna para entender como que vão ser mensurados os custos e os benefícios da GD e como que isso vai ser compensado como crédito, né? Então aqui a EPE deve fazer um estudo, né? Deve contar aqui com a ajuda da ANEEL, a ANEEL deve consolidar isso e abrir uma consulta pública também. Então, essa discussão ainda é uma discussão que não está iniciada, diferente dos outros temas, mas que ela deve ganhar tração aí ao longo dos próximos anos. Só um momento, Bruno, assim, pelo prazo da lei, essa definição já deveria ser concluída em 7 de julho desse ano, de 2023, né? Porque a lei, a 14.300, ela estabeleceu o prazo de 18 meses a partir da publicação da lei para essa regulação ser publicada. A questão é que tem um passo precedente, que é o CNPE definir quais são as diretrizes, né, que vão balizar esse cálculo a ser publicado pela ANEEL e definido pela ANEEL. Essa definição ainda não foi realizada. O que teve foi uma minuta dessas diretrizes, né, numa consulta pública que foi realizada no ano passado pelo Ministério de Minas e Energia. Teve contribuições de diversos agentes, diversas associações, mas é uma consulta pública que também está em aberto. Então, teoricamente, não teria como a ANEEL também avançar com essa regulamentação enquanto não tiver essa definição dessas diretrizes. Então, tudo indica que a ANEEL não vai conseguir cumprir esse prazo do dia 7 de julho de 2023 e é uma definição que vai ficar aí mais para frente, o que traz, né, um certo risco para quem, né, pretende empreender ou desenvolver, principalmente mini geração distribuída e já na modalidade 2 e 3, que é justamente a que entra no período de transição e não tem, né, a compensação integral da tarifa até 2045. Então, fica esse ponto de atenção aqui. Bom, então, agora já entrando especificamente aqui nos temas relacionados à regulamentação da ANEEL, o objetivo da nossa apresentação é passar por todos esses pontos que estão aqui, então, desde as questões mais relacionadas à conexão, né, à solicitação de GD junto à distribuidora, a avaliação da distribuidora, até mesmo as questões mais voltadas para a compensação, como que vai ficar essa compensação com os tipos de GD, né, 1, 2 e 3, e essa regra futura, tá? Então, aqui só tem os bullets com esses temas que a gente vai abordar hoje. Nesse primeiro slide aqui, a gente traz uma visão mais geral de quais que foram as modalidades de GD que foram aqui regulamentadas nessa nova resolução normativa, né? Muito vindo ali da 14.300, até um comentário interessante é que em todos os slides a gente vai sempre colocar essa caixinha que eu coloquei aqui no canto inferior esquerdo, que traz exatamente se a regulamentação ela trouxe alguma inovação ou alguma explicação em relação a 14.300, ou se ela somente mesmo replicou
transpôs para um normativo da ANEEL que já estava ali na 14.300. Então, o que a gente vai perceber em alguns casos é que como a 14.300 ela era muito geral, né, por conta de ser uma lei, ela era muito geral na redação, a ANEEL ela teve aqui a possibilidade de esclarecer e detalhar alguns pontos. Nesse caso aqui, isso não aconteceu, então a ANEEL ela trouxe para cá exatamente o que estava ali na 14.300, que é basicamente a classificação aqui de micro e mini GD. Então, micro GD é aquela GD um pouco menor, né, que a gente está falando de uma potência instalada menor ou igual a 75 kV. E mini GD a gente já está falando aqui de uma geração um pouco maior, então a gente está falando de 5 mega para fontes despacháveis, então fontes com bateria ou cogeração. A gente está falando de 3 megas para outras fontes, então para solar sem bateria, por exemplo, né, que é a boa parte da GD. E aí, com comentário aqui, com adendo, que para quem, né, já tinha GD conectada ou protocolada até o dia 7 de janeiro agora de 2023, a gente mantém a potência anterior, né? A gente mantém o critério anterior, que era o do 5 mega, né? Então, para esses casos, mantém o 5 mega independente de ser fonte despachável ou não. Tá? E aqui a gente entra um pouco nos modelos, né? A gente tem, claro, o modelo convencional, que é o do consumo próprio. Então, você tem a GT ali junto com a unidade consumidora, mas a gente tem esses outros modelos, que é principalmente aqui o modelo de autoconsumo remoto. Então, é aquele modelo onde, na mesma titularidade, eu tenho uma geração distribuída e eu tenho ali a unidade consumidora, as duas não precisam estar fisicamente no mesmo local, mas elas estão sobre a mesma modalidade. Então, esse modelo é o modelo chamado aqui de autoconsumo remoto, né? Eu estou consumindo na minha mesma titularidade, mas a usina ela não está junto ali, ela não está acoplada com a carga. A gente também tem a geração compartilhada, então aqui muito em linha com o que a Thaís trouxe para a gente. Então, é um modelo basicamente aqui dos consórcios e das cooperativas. Então, a gente tem uma união de consumidores ali dentro de uma determinada área de concessão de uma distribuidora, e esses consumidores conjuntamente formam um consórcio, ou enfim, uma cooperativa, ou, enfim, eles têm uma conexão, né? Eles têm um tipo de compartilhamento por meio de um compartilhamento jurídico, né? Por meio de um instrumento jurídico, uma associação jurídica. E essa associação ela vai ser ali titular de uma unidade de MMGD, e as unidades dos consumidores que fazem parte dessa associação vão poder ali usufruir dos créditos gerados por essa unidade de MMGD, né? Por essa planta de MMGD, tá? E por fim, o último modelo é o modelo aqui dos condomínios, né? Os empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, que seria basicamente ali uma união de consumidores que tem uma GD e diversas unidades consumidoras na mesma planta ali, na mesma propriedade. Então, na mesma propriedade, eu tenho uma planta de GD e eu tenho diversas unidades consumidoras de diferentes titularidades, né? E aqui eu acho que o que é interessante citar é que, para se caracterizar esse modelo, a gente não pode ter nenhum tipo de via pública, de passagem aérea, né? A gente não pode ter nenhum tipo de divisão dessas áreas, né? Precisa ser uma área conjunta, onde na mesma área a gente realmente tenha a unidade de GD e tenha essas diversas unidades consumidoras, né? Esse modelo também é um modelo que vem crescendo bastante ao longo dos últimos anos, né? Dos condomínios. Bom, passando para o próximo slide, a gente já entra aqui no detalhe técnico da conexão, né? Então, um dos pontos que vem sendo discutido bastante ao longo dos últimos anos e que ganhou bastante protagonismo mesmo com a publicação da 14.300 é a questão da inversão do fluxo de potência, né? Então, como a gente sabe, a GD é essa geração um pouco menor que está ali acoplada à carga. E com essa mudança do paradigma da rede de distribuição, a gente tem alguns casos onde a gente tinha ali regiões numa área de concessão que era muito recebedora de energia, né? Obviamente, ela estava longe da geração e ela recebia muita energia, a gente não tinha uma injeção de energia naquela área de concessão, naquela determinada área da área de concessão.
e a gente tem uma mudança de paradigma a partir do momento que a gente começa a ter muita injeção de energia naquela determinada área, né? E aí pode existir a inversão do fluxo de potência, né? Ou seja, eu deixo de ser uma região recebedora e eu começo a ser uma região doadora, e essa mudança de paradigma ela gera ali uma complicação para a rede da distribuidora, né? A rede da distribuidora nem sempre vai estar ali dimensionada para conseguir comportar mesmo, receber energia de uma determinada área que, na verdade, a distribuidora injetava para essa área. Nesses casos, foi criada uma regra para a distribuidora conseguir aqui oferecer uma segunda alternativa para a conexão do consumidor, né? Então, o consumidor de GD ele faz a solicitação da GD, a distribuidora ela pode avaliar que existe essa inversão do fluxo de potência, ou seja, se ela conectar essa unidade adicional de GD que vai injetar na rede, ela vai ter um problema ali para controle da rede naquela determinada região, e aí, nesses casos, ela pode ali, né, sugerir para o consumidor não conectar a GD, mas ela tem que necessariamente apresentar outras alternativas. Então, ela tem que apresentar aqui, basicamente, 5 alternativas, né? Ela pode dar a alternativa do consumidor alterar o ponto de conexão, então ele pode buscar ali um ponto de conexão na mesma área, mas que não resulte em inversão de fluxo de potência. A distribuidora junto ao consumidor pode fazer um trabalho para reconfigurar ali os circuitos e tentar remanejar aquela carga de maneira que não haja essa inversão. A distribuidora ela também pode, a distribuidora não, né? O consumidor pode optar pelo atendimento na alta tensão. Então, caso esse atendimento em alta tensão ele não gere inversão de fluxo de potência, é uma possibilidade. E também o consumidor ele pode aqui optar por reduzir a potência injetável. Então, caso exista ali uma potência inferior àquela que foi proposta pelo consumidor e essa potência ela não resulte em inversão de fluxo de potência, nesses casos o consumidor pode optar por reduzir ali o tamanho da planta de GD e conseguir conectar essa planta. E por fim, né, um dos casos também que é interessante, principalmente quando a gente está falando de fonte despachável, é o consumidor conseguir ali fazer um acordo com a distribuidora para ele variar a potência que ele está injetando na rede, a depender dos dias e dos horários, né? Então, os momentos que vai ter uma inversão de fluxo de potência, com uma comunicação prévia da distribuidora, o consumidor ele consegue ali alterar o despacho daquela unidade de GD e não gerar essa inversão de fluxo de potência, tá? Então, essas são as alternativas que a distribuidora precisa apresentar para o consumidor e o consumidor pode optar por seguir com alguma dessas alternativas. Esse caso, acho que é interessante citar que a gente está falando principalmente dos casos de regiões mais afastadas, né? Então, aquelas regiões que realmente a gente tinha um consumo mais afastado, era uma rede mais específica para a distribuidora conseguir atender esses consumidores, e a partir do momento que a GD começa a se tornar cada vez maior e mais popular, essas regiões elas começam a ter injeção de energia por essas fontes de MMGD, tá? Outro ponto que também foi bastante discutido na consulta pública da ANEEL e veio também da 14.300, é a questão da garantia de fiel cumprimento, né? Surgiu ali com a 14.300 a necessidade do aporte dessas garantias, principalmente como uma maneira de trazer ali um cumprimento, um acordo do consumidor com a implementação daquela unidade de geração distribuída, né? Quando o consumidor faz a solicitação da GD, que esse consumidor ele se comprometa, de alguma maneira, a implementar a GD, né? Então, por isso foi criada essa garantia de fiel cumprimento, que ela vai ser aportada obrigatoriamente para todos os GD, para todos os consumidores, né, que desejam implementar uma mini GD com potência superior aqui a meio mega, e que ela vai ser apresentada no início do processo, né? Então, quando você vai fazer ali a solicitação, solicitar o protocolo de orçamento de conexão dessa planta de GD, você já vai ter que aportar essa garantia de fiel cumprimento se você for uma mini GD com essa potência instalada superior a meio mega. E aí essa garantia de fiel cumprimento, ela tem uma fórmula de cálculo, essa fórmula
ela vai variar basicamente a depender do tamanho da GD. Então, se a gente está falando de uma GD um pouco maior, né? Na verdade, se a gente está falando de uma GD de meio mega a 1 mega, ela vai ser um pouco menor, porque a gente vai ter um percentual ali de 2,5% de participação da garantia de fiel cumprimento. Se ela é uma GD um pouco maior, a gente está falando de uma garantia de fiel cumprimento um pouco maior, mas basicamente isso vai variar muito a depender da potência, né? Essa fórmula basicamente está muito focada na potência instalada da AGD e a gente vai chegar nesse valor de garantia de fiel cumprimento que o consumidor tem que aportar diretamente junto à distribuidora. E aí, para fazer esse aporte, basicamente, o consumidor tem 3 possibilidades aqui, né? 3 modalidades: o calção em dinheiro, título público ou fiança bancária, tá? Aqui esse processo é um processo que ele está em adaptação, a gente vai trazer isso nos próximos slides, principalmente ali nos últimos slides, porque como essa resolução normativa ela foi aprovada ali no dia 10 de fevereiro, né? As distribuidoras elas têm aqui 60 dias para se adaptar à cobrança dessa garantia de fiel cumprimento e os consumidores aportarem essas garantias com a indicação ali dos bancos pelas distribuidoras. Então, a gente está num processo de adaptação para esse caso específico das garantias de fiel cumprimento. E aí, para essas garantias, a gente vai ter 2 momentos de restituição, né? O consumidor ele tem a garantia devolvida após a aprovação e vistoria da instalação de GD. Então, naquele momento que a planta de GD já está pronta, a distribuidora já fez a vistoria e você já vai começar a ter a compensação na sua conta de energia. Então, nesse momento, existe a restituição a restituição dessa garantia para o consumidor e também no momento que o consumidor desiste, desde que ele desista em até 90 dias após a emissão do orçamento de conexão, né? Então, o orçamento de conexão é basicamente esse documento onde a distribuidora traz ali a viabilidade de conexão da planta de GD. A partir do momento que a distribuidora emite esse documento, você tem 90 dias para poder desistir da conexão de GD, tendo a restituição da garantia de fiel cumprimento, né? Porque para você pedir o orçamento de conexão, você já vai ter que ter aportado essa garantia de fiel cumprimento. E aí, nos casos que o consumidor desistir depois dos 90 dias, aí existe a execução mesmo da GD, a execução mesmo da garantia. Então, aquela planta de GD não vai ter a devolução desse recurso, né? Essa devolução, essa execução, ela também vai ocorrer quando o consumidor ele não solicitar a vistoria no prazo que está previsto ali no CUT. Então, quando o consumidor ele assina o contrato com a distribuidora, o contrato da rede de distribuição, né, o contrato do uso mesmo do sistema de distribuição, existe um prazo máximo ali para ele conectar a unidade de GD e para ele solicitar essa vistoria da distribuidora. Caso o consumidor ele não cumpra esse prazo, vai haver a execução dessa garantia. E também nos casos que o consumidor ele não renove as garantias, né? Então, quando a gente está falando principalmente aqui dos títulos, a gente tem, em alguns casos, a necessidade de renovação. Então, se o consumidor também não renovar a garantia, também vai ter a execução, tá? Então, basicamente, os casos onde não houver conexão, né, ou o consumidor ele desistir muito para frente, a gente vai ter esses casos de execução e aí, no fim das contas, essas garantias elas viram modicidade tarifária, né? Elas vão para a distribuidora e as distribuidoras repassam para as tarifas dos outros consumidores, tá? A questão dos 12 meses, que aqui é um ponto de atenção da... Pode contar. Tá bom. Eu acho que aqui também um ponto de atenção aqui relacionado mesmo à interpretação que está ali na 14.300 e o que está na regulamentação da ANEEL é esta questão do prazo para você solicitar, para você aportar essa garantia de fiel cumprimento, né? O que a regra diz ali é que basicamente a geração compartilhada com consórcio ou consórcio, cooperativa ou múltiplas unidades, né, os famosos condomínios, eles estariam aqui isentos de fazer esse aporte da garantia. Mas a regulamentação da ANEEL ela trouxe de alguma maneira uma inovação, porque ela coloca que o consumidor ele só não vai precisar aportar essa garantia
nos casos que ele tiver ali, primeiro nos casos de expansão da unidade GD, então naqueles casos que a GD ela já está instalada e você quer expandir a potência instalada, e para esses casos o consumidor ele precisa comprovar que ele está ali há 12 meses na mesma modalidade, né? Então ele está ali por exemplo, na modalidade de consórcio, né, de geração compartilhada com consórcio, no mínimo há 12 meses, né? Ele vai ter que fazer essa comprovação para ele não precisar aportar essa garantia de fiel cumprimento no momento que ele for fazer a expansão da sua planta. Isso é algo que não está colocado ali na 14.300, mas que a ANEEL trouxe essa interpretação quando ela foi regulamentar agora o marco legal e acabou gerando muita discussão dos agentes setoriais, né? A justificativa da ANEEL foi que alguns agentes poderiam optar, né, por essa modalidade de consórcio, cooperativa, para não aportar a garantia financeira e depois mudar a modalidade, né? Então, assim, teve uma discussão, porque também essa alteração de modalidade ela não é tão trivial assim, né? Mas, enfim, foi do jeito que saiu a regulamentação. Bom, nesse próximo slide a gente traz um pouco sobre as vedações no geral, assim, que a regulamentação está trazendo, e aqui, nesse caso, a gente não tem muita inovação em relação a 14.300, porque a 14.300 ela trouxe muito, levantou muito essa bandeira da GD não ser utilizada como modelo de negócio de comercialização de energia, né? E sim de consumo via uma geração própria. Então, por conta dessa bandeira que foi levantada na 14.300, a ANEEL trouxe para dentro do normativo aqui diversos dispositivos que vedam qualquer tipo de comercialização. E aí eu estou falando tanto da comercialização do orçamento de conexão, então para evitar que haja exatamente essa troca de orçamento, objetivando garantia que a modalidade de compensação da GD tipo 1, que é a modalidade onde você tem ali o desconto total na energia compensada. Então existe essa vedação de comercialização desses orçamentos. Além disso, né, é vedada qualquer tipo de inclusão no sistema de compensação para propriedades onde a GD se encontre instalada numa propriedade que é uma propriedade alugada e o aluguel ele se dá em reais por unidade de energia elétrica. Então, isso de alguma maneira configuraria algum tipo de comercialização de energia. Então, também é vedada esse tipo de conexão. É vedada a divisão de central geradora em menor porte para se enquadrar nos níveis de GD. E aqui a gente está falando exatamente de pegar uma grande unidade, dividir ela ali em loteamentos e conseguir criar várias mini GDs, né? Então, esse tipo de divisão ele é vedado pela regulamentação. Aqui a regulamentação ela é bem geral, então ela traz a possibilidade de interpretação tanto das distribuidoras quanto dos próprios agentes, né? Ela não é específica nesse tipo de divisão, mas o que a gente entende é que se existe algum tipo de via, algum tipo de divisão ali física, ou mesmo uma divisão de propriedade, né? Isso já seria o suficiente para demonstrar que não existe uma divisão objetivando tentar enquadrar ali uma potência menor na GD, né? Esse foi um caso que está gerando várias discussões, né, entre os interessados em instalar o GD e as distribuidoras. Houve a tentativa, né, de se estabelecer critérios objetivos, tiveram várias contribuições nesse sentido, mas a ANEEL decidiu por não regular esses critérios objetivos, porque entendia que nenhum deles iria resolver ou eliminar conflitos, né, ou divergências. Mas é um ponto que a gente entende que pode dar trabalho para a agência reguladora, pode dificultar aí algumas discussões. Já existem várias consultas, né, realizadas e respondidas realizadas principalmente pelas distribuidoras e respondidas pela Superintendência de Regulação da Distribuição, da ANEEL, mas sempre com a ressalva também de que essas respostas são para os casos concretos que são levados para a ANEEL. Não existe uma regra a ser aplicável a todos, né? Então, esse aqui é um ponto de atenção também. E da mesma forma, né, que lá para a questão da garantia, a preocupação aqui da ANEEL é isso, né? É começar a reduzir o tamanho, primeiro para fazer o enquadramento
E segundo, para ter algum tipo de benefício, como, por exemplo, não aportar garantia, né, ou até expandir um pouco para a questão de ter algum incentivo tributário. Enfim, aqui é um ponto que a gente entende que pode dar ainda bastante discussão. Bom, e aí muito em linha também com essa questão de conseguir, de alguma maneira, deixar bem delimitada a GD, também vem essa questão da troca de titularidade, né, das unidades consumidoras com MMGD. Então, o que a ANEEL trouxe aqui para regulação é essa previsão da lei que a alteração de titularidade ela só pode ocorrer após a aprovação da vistoria pela distribuidora. Então, se o consumidor X fez a solicitação da GD lá atrás, né, seja ele um consórcio, um condomínio, enfim, independente da modalidade, ele fez a solicitação da GD lá atrás, construiu durante o processo de construção ali da usina, de implementação da usina, ele quer solicitar a alteração de titularidade dessa GD, ele não pode fazer isso. Ele só pode fazer isso depois que a distribuidora aprovar ali a conexão dessa GD, né? Na verdade, aprovar a vistoria dessa planta de GD, né? Então, também foi uma regra criada para evitar essas trocas de titularidade antes de fato da implementação da usina e evitar, de alguma maneira, uma troca irregular ali dos benefícios, né? Principalmente agora nesse momento da regra de transição, que seja exatamente aquele consumidor ali que fez a solicitação da GD que está ali no momento da vistoria da distribuidora e da conexão da usina no sistema da distribuidora. O entendimento também é limitar a atuação de agentes em que tem como negócio, né? Não está errado, mas enfim, como negócio, o desenvolvimento do empreendimento para depois repassar. E aí o que a ANEEL fala que é uma especulação, que de alguma forma onera as distribuidoras, porque vai ter todo o processo de acesso, enfim, e de até assinar um contrato e não necessariamente conseguir repassar esse empreendimento para um interessado em implantar e operar. E na concepção da ANEEL, assim, só o aporte de garantia de fiel cumprimento não seria suficiente para limitar esse tipo de atividade, né? Então, também a questão da titularidade, de limitar a troca de titularidade só após a vistoria de conexão, também seria uma forma de limitar essa atuação. E aí eu acho que um comentário interessante sobre essa questão é que a ANEEL ela não tem atribuição aqui para controlar, por exemplo, a troca de controle societário dentro de um consórcio. Então, se houver ali alguma mudança do controle societário dentro do consórcio que solicitou a GD, aí a ANEEL ela não pode, né, fazer nenhum tipo de negativa ou parar ali a planta, né? Então, é mesmo a troca de titularidade da solicitação da GD, né? Se aquela GD ela está sob titularidade de um consórcio e teve uma mudança ali do controle societário desse consórcio, aí já é outra questão que a ANEEL não tem nem atribuição para regular, né? Só aqui um detalhe, apesar de ter saído assim na nota técnica, até é difícil pensar assim, como uma transferência de controle societário de um consórcio que não existe isso num consórcio. Talvez a ANEEL queira dizer uma alteração significativa dos consorciados, né? Exato. Que estão lá, né? Porque tem um administrador do consórcio, e aí e vão ter, além do administrador, diversos consorciados. Então, talvez uma alteração do administrador do consórcio, uma alteração dos consorciados em si, isso de fato a ANEEL não vai conseguir alterar, observar, né? exato. Bom, e aí agora a gente entra nas regras de compensação mesmo, né? Então, para as regras de compensação, né? A ANEEL ela precisou trazer aqui para a regulação aqueles critérios que foram criados ali na 14.300, e aí esses critérios eles foram classificados aqui em 3 tipos de GD, né? A GD tipo 1, que é basicamente a GD que está garantindo o benefício aqui tarifário exatamente com a regra passada, então é aquela GD que ela não paga
o fio pela energia compensada, ela não vai pagar esse fio até 2045, né? Essa regra ela se mantém até 2045. E aí essa GD tipo 1, ela vai ser aplicada exatamente para os consumidores que se conectaram ali até dia 7 de janeiro desse ano, ou que fizeram o orçamento de conexão, ou que estão com obra em andamento até o dia 7 de janeiro desse ano, até 7 de janeiro de 2023. E aí, para esses consumidores que eles têm um orçamento de conexão, estão com a obra ali rodando, mas que ainda não se conectaram, a gente tem uma regrinha aqui para ele injetar energia e conseguir continuar dentro dessa regra da GD tipo 1. Então, ele vai ter que iniciar a injeção da energia, né? Essa injeção de energia ela precisa ocorrer no maior prazo entre o prazo de conexão, que sempre vem indicado ali no orçamento de conexão da distribuidora, e os prazos que estão indicados aqui no slide, né? Que é 120 dias para mini GD, para micro GD, 12 meses para mini GD solar e 30 meses para mini geração das demais fontes. Então, o maior prazo entre o prazo de conexão que está previsto no orçamento de conexão que o consumidor recebeu lá atrás da distribuidora e esses prazos que estão citados aqui é o prazo máximo que o consumidor tem para começar a injetar energia na rede, né? Esses consumidores que já têm orçamento de conexão, mas que ainda não estão conectados, e garantirem o benefício da GD tipo 1, que é o benefício de não pagar o fio pela energia compensada, né? E aqui acho que um ponto de atenção é que esse prazo, né, para se conectar, ele fica suspenso quando houver algum tipo de pendência sobre a responsabilidade da distribuidora, né? Então a distribuidora atrasou a obra, a distribuidora está com um problema para conectar aquela unidade, aí esse prazo ele fica suspenso porque entende-se que não é um atraso de responsabilidade, né, de atribuição do consumidor, né? Essa foi uma questão que gerou bastante discussão ali, principalmente na lei e também na regulamentação da ANEEL, né? E tanto que ainda há questionamento, né? Então, é uma discussão que ainda está aberta, porque há um entendimento, né, de que esse prazo que está na lei era para ser contado somente a partir do momento em que aquela conexão for disponibilizada pela distribuidora. Então, que efetivamente já se entenda que há a possibilidade da mini ou microgeração se conectar, independente de haver essas obras, né? Mas não foi, o entendimento até inicial da ANEEL foi mais restritivo, né? Logo que saiu a nota técnica de análise das contribuições, o entendimento inicial era até que esses prazos legais, eles não seriam sequer uma pendência, porque para muitos casos, tirando os 30 meses, mas para as demais fontes, mas principalmente para a Solar, que é a fonte predominante aí na GD, 12 meses estaria sendo abarcado pelo próprio prazo regulatório na maioria dos casos. Então, não seria nenhuma causa de suspensão. Então, isso, eu diria assim, que em 4 dias ali da primeira reunião que houve a discussão para a deliberação da consulta pública e depois mais uma semana, né? Porque esse tema foi discutido em 2 reuniões de diretoria da ANEEL. Então, foi uma forma de reverter esse posicionamento mais restritivo que a ANEEL inicialmente apresentou para esse de maior prazo né? Entre o que foi indicado pela distribuidora no orçamento e os prazos legais. Mas ainda é uma regra que está em discussão, tem pedido de reconsideração na ANEEL, enfim, a gente não sabe, enfim, se vai ter alguma alteração. Bom, e aí para as plantas de GD que solicitarem ali a conexão, que solicitaram, né, a conexão depois do dia 7 de janeiro desse ano, aí a gente tem 2 regrinhas. A gente tem a GD tipo 1, a GD tipo 2 e a GD tipo 3, né? A GD tipo 3, ela é aquela GD mais focada ali para as plantas maiores. Então, para quem tem potência instalada superior a meio mega e que não é fonte despachável e que é autoconsumo remoto ou que é geração compartilhada e que o único titular ali detenha de 25% ou mais da participação do excedente. Então, para esses casos de micro GD, a gente
né, vai ter a regrinha aqui do pagamento, né? Basicamente, de 100% da TUS de fio B, 100% da TUS de P&D barra eficiência energética e da TUS ali para tarifa de fiscalização do setor elétrico e 40% de pagamento da TUS de fio A, tá? Isso tudo dentro da TUS. Além disso, também vai ter um único componente da TE que vai ser cobrado sobre essa energia, que é o componente da TE P&D, né? Então, da maneira ali para das distribuidoras compensarem todo esse recurso de P&D, como o P&D ele é separado em TUS de TE, o consumidor ele vai ser cobrado na TE somente pela TE P&D. Tá? Então, esses consumidores que solicitaram orçamento de conexão depois do dia 7 de janeiro, né, e que são, né, tem uma potência instalada maior que meio mega, e que são autoconsumo remoto ou que é geração compartilhada dentro dessa regrinha dos 25%, eles vão entrar nessa regra da GD tipo 3, e aí eles ficam aqui até 2030 com essa regra. Se eles fizerem a solicitação entre o dia 8 de janeiro e o dia 7/7 desse ano, tá? Se ele solicitar depois disso, ele fica com essa regra até 2028, onde a gente vai ter ali a definição dos custos e benefícios que a gente já comentou por aqui. Mas basicamente isso para os consumidores um pouco maiores. Para os consumidores que são um pouco menores, ou que, né, não são autoconsumo remoto, ou que não entram nessa regra da geração compartilhada, eles vão entrar na GD tipo 2. Essa GD tipo 2 ela tem a mesma regrinha aqui dos anos, então até 2030 para quem solicitar nesse primeiro semestre, e até 2028 para quem solicitar depois do primeiro semestre. E eles têm um desconto aqui, né? Eles acabam pagando um pouco menos ali pelo fio comparado ao tipo 3, porque eles só vão pagar a TUS de fio B e eles vão pagar de maneira escalonada, né? Eles vão pagar um percentual da TUS de fio B até ali 2028 ou 2030, né? Então, em 2023, por exemplo, eles pagam só 15% da TUS de fio B, né? Enquanto em 2024, 30, 45, 60, 75, até chegar nos 90 ali e eles migrarem para a regrinha da GD tipo 3, tá? Então, basicamente, essas foram as 3 regras criadas, e aqui, quando a gente olha de maneira teórica, é até um pouco difícil de entender do que a gente está falando, assim, né? Se a gente não coloca alguns números, fica um pouco complexo de entender essa regra. E aí a gente montou esse esquema aqui, né, basicamente considerando as tarifas da CEMIG. Então a gente pegou uma CEMIG B3 e plotou aqui qual que seria o quanto que o consumidor pagaria em cada tipo de GD e quanto que ele paga sendo ali cativo sem nenhum tipo de GD, né? E aí aqui só para também deixar claro nas premissas, a gente usou uma GD com potência instalada que gera aqui 2,5 mega, que tem uma potência instalada de 2,5 mega e que gera meio mega por mês ali, e que tem um consumo igual à geração, então o consumo é exatamente igual à geração. E as tarifas, como eu comentei, são as tarifas da CEMIG B3, tá? E a gente manteve as tarifas fixas ao longo do ano, né? O objetivo aqui não é observar a evolução das tarifas da CEMIG, mas é observar como que varia esses custos da energia compensada que o consumidor vai pagando ao longo dos anos, tá? Então, para o consumidor cativo, considerando a tarifa da CEMIG, esse consumidor ele pagaria aqui R$326, né? Por esse consumo mensal, levando em consideração que ele não tem nenhum tipo de geração, porque ele não tem GD. Para um consumidor da GD tipo 1, né, que é esse consumidor que ele mantém a regra antiga de não pagar ali pela energia compensada, ele só vai pagar a taxa da distribuidora pela disponibilização da rede, né? Então, existe ali o custo de disponibilidade, que é regulamentado na Resolução 1000 da ANEEL, que o consumidor paga ali pela distribuidora estar disponibilizando a rede para ele, né? Então, ele vai pagar aqui R$65, que é esse custo de disponibilidade que está previsto ali em regulação, tá? Para GD tipo 2, esse consumidor ele vai pagar a regrinha ali da TUS de fio B que eu comentei. Então, ele vai pagar 15% da TUS de fio B em 2023, depois ele vai pagar aqui os 30%, os 45%, até chegar em 2030.
Então, fazendo essa conta, em 2023 e em 2024, né, 23 ele pagaria aqui 17, 24 ele pagaria 34 e 25 ele pagaria 52, tá? Ele pagaria até um valor mais baixo do que o custo de disponibilidade. Só que o que a ANEEL está colocando em regulação e está trazendo o que estava na 14.300? No caso onde o cálculo, né, dessa energia injetada, né, da TUJ de fio B injetado, ele for menor do que o custo de disponibilidade, o consumidor vai ter que pagar o custo de disponibilidade. A gente vai mostrar isso nos próximos slides, mas nesses casos aqui, apesar da conta, né, 2023, 24 e 25, darem resultados inferiores ao custo de disponibilidade, na prática, o consumidor precisaria pagar esses 65, tá? Então, ele pagaria 65, 65, 65, depois 69 e aí para frente, né? Então, de 2026 para frente, ele pagaria mais do que a GD tipo 1, né? Até 2025, ele estaria pagando ali o mesmo custo, que é o custo mínimo da GD tipo 1, e a partir de 26 ele começa a pagar mais para a distribuidora, porque ele vai pagar ali os percentuais da TUJ de fio B. E para o consumidor que é GD tipo 3, né, que é aquele consumidor que ele paga 100% da TUJ de fio B, ele paga P&D, ele paga tarifa de fiscalização e ele paga ainda 40% da TUJ de fio A, ele vai pagar bem mais, né? Então, desde 2023, aqui ele já vai estar pagando esses R$ 130, né? Aqui, como eu comentei, os valores eles estão fixos porque a gente não projetou as tarifas da CEMIG, né? Os valores eles não vão ser fixos até simplesmente por conta da inflação, mas esse consumidor ele sempre vai pagar mais do que os outros tipos de GD por conta que ele está pagando mais componentes ali do fio, né? Enquanto a GD tipo 1 ela vai estar pagando só o fio B, a GD tipo 3 ela vai estar pagando ali todos esses componentes e ainda vai pagar o P&D da TECA, uma parcela bem baixa, mas que também entra aqui na conta, tá? Aqui a gente tem a mesma regra para classificação do aumento da potência. Acho que esse slide é um slide bem simples, mas só para explicar que aqui o aumento da potência, a depender do tamanho, ele vai ser classificado como GD tipo 2 ou como GD tipo 3. Então, se ele for menor a meio mega, ele vira GD tipo 2. Se ele for maior que meio mega, e entrar nessa regrinha de geração compartilhada ou de alto consumo, ele entra na GD tipo 3, né, para aquelas usinas que já estão estabelecidas, tá? Mas aqui acho que até em função do tempo a gente não precisa entrar muito nesse detalhe. E aqui a gente trouxe um pouco do que o consumidor vai pagar, né? Então ali a gente fez um comparativo dos tipos de compensação, né? Tipo 1, 2 e 3, mas o consumidor ele vai pagar basicamente a energia consumida na rede da distribuidora e a energia injetada na rede da distribuidora. Aqui a gente tem uma inovação bem grande assim em relação ao que era visto no passado, né? Porque até então o consumidor ele só pagava pela energia consumida, seja ela uma energia que estava sendo compensada, ou seja, que ele gerou e que ele está compensando e que ele está compensando, está consumindo ali no mesmo mês, ou que ele está consumindo da distribuidora, né? O consumidor pagava por essa energia. A partir desse momento aqui dessa nova regra, ele passa a pagar também pela energia injetada, tá? Aí, para a regra da energia consumida, o que a gente vai ter? A gente vai ter basicamente aqui o consumo total do consumidor, a gente vai ter a composição aqui da energia que ele está consumindo, então ela pode ser uma energia 100% compensação, ou ela pode ser uma energia onde ele está compensando, sei lá, 80% e 20% está vindo da própria distribuidora, dos contratos da distribuidora. E aí, com base nessas informações de consumo e de onde vem a geração de energia, de onde está vindo essa energia dele, a gente precisa fazer o cálculo aqui da energia mais transporte. A energia mais transporte ela vai levar em consideração, basicamente, o consumo que ele está tendo da distribuidora, que em muitos casos vai ser zero, até nos exemplos que a gente traz aqui é zero, tá? Mas se houver aqui um caso onde o consumidor ele tem uma GD que é menos do que o seu consumo, ele vai pagar essa tarifa da distribuidora e você vai fazer o consumo aqui da GD. E aí o consumo da GD ele vai ser essa energia que foi compensada multiplicada pela TUJ de fio B ou multiplicada pela TUJ de fio B mais 40% da TUJ de fio A, no caso da GD tipo 3. Então você vai fazer esse cálculo, vai fazer essa soma, a gente vai ter um valor fechado aqui. Em paralelo, eu vou ter o valor do custo de disponibilidade, que é esse custo por a distribuidora estar com a rede disponível ali para te fornecer energia.
E o maior valor entre esses dois cálculos, né, entre essas duas caixinhas aqui do meio, é o valor que o consumidor vai pagar pelo fio, tá? Então, ele sempre vai pagar um dos dois, sempre o que for maior. Então, naquele slide que eu mostrei que tinha ali a GD tipo 2 e que eu falei, olha, aqui a GD tipo 2, ela dá um valor muito baixo, mas é um valor mais baixo do que o custo de disponibilidade, então o consumidor vai pagar o custo de disponibilidade, é exatamente por conta disso, né? O consumidor, ele sempre vai pagar o valor mais alto entre a energia que ele compensou na rede, injetou e compensou na rede, e o custo de disponibilidade. O resultado que for mais alto, ele paga por essa energia consumida na rede, tá? Isso, então, para o que você injetou e consumiu ali dentro do mesmo mês. Para os consumidores, para as plantas de GD que injetam mais energia do que consomem dentro do mesmo mês, esses consumidores eles vão passar a pagar TUG G. Então, eu trouxe aqui, né, essas caixinhas de baixo para mostrar qual que é o caso que ele vai pagar TUG-G, e é exatamente esse terceiro caso, ou seja, onde eu tenho um montante de geração de energia ali na usina de GD que é maior do que a energia consumida por aquele consumidor no mês. Então, essa sobra de energia que ele só injetou na rede, mas que não foi compensada dentro daquele mês, ela vai ser valorada a TUG-G, e o consumidor ele vai pagar essa valoração a TUG-G para a distribuidora, tá? E aí esses casos aqui são só para os consumidores que estão conectados à alta tensão e que têm os medidores inteligentes que conseguem apurar demanda e injeção de energia, né? Então, para esses consumidores, é específico para esses consumidores, vai ter esse pagamento pela injeção, além do pagamento ali pela energia que já está sendo compensada, tá? Também com a ressalva de que se o faturamento, né, da energia Sim, for maior do que o custo de disponibilidade, ele também não paga exato. esse custo. Então, a TUG-G ela vai afetar principalmente, né, unidades de mini geração distribuída nas modalidades de autoconsumo remoto, de geração compartilhada, né, porque são unidades que, em geral, já são feitas para gerar mais do que a carga local, né? Então, vai principalmente atingir essas unidades. Nos próximos slides, a gente trouxe alguns exemplos aqui para ficar mais claro essa discussão. Bruno, que em benefício aí do tempo, como a gente vai disponibilizar o material, a gente tem alguns exemplos numéricos também para facilitar o entendimento. Como eu falei no início, se tiver alguma dúvida, também pode procurar a gente para trocar ideia, mas acho que vale a pena a gente passar, porque a gente vai disponibilizar a apresentação, já ir para os próximos Sim. slides. Bom, mas aí a gente traz um exemplo de cada caso e a gente fica disponível para discutir. Bom, aqui, né, ainda sobre as regras do faturamento do grupo B, a gente traz alguns comentários aqui gerais sobre o que estava na lei e o que veio na regulamentação. Acho que aqui o principal ponto de destaque é essa questão da cobrança da TUG-G pela energia injetada, né? Isso gerou bastante discussão, principalmente nos agentes do setor ali solar, porque muitos agentes entendiam entendem, né, na verdade, que a lei ela não traz essa prerrogativa de cobrar pela energia injetada. Então, a partir do momento que você estaria cobrando pela energia compensada e pela energia injetada, você estaria fazendo uma dupla compensação. Então, isso gerou bastante discussão ali, principalmente nas reuniões de diretoria da ANEEL para aprovar essa regulamentação, mas a regra acabou sendo mantida com esse adendo de que nos casos que o consumidor ele estiver pagando mais do que o custo de disponibilidade na energia compensada, ele não vai precisar pagar pela energia injetada. Então, ele só vai pagar pela energia injetada, ele só vai ter essa valoração da TUG-G nos casos que ele estiver pagando o custo de disponibilidade para a distribuidora, né? Então, manteve essa regra que acabou sendo, de alguma maneira, um meio termo entre as diferentes interpretações da regra, né? Acho que o outro ponto que deu também polêmica, né, que havia um entendimento de que essas novas regras, né, de compensação e faturamento, né, elas só seriam aplicáveis a pedidos que fossem realizados após, né, a publicação da nova resolução. E não é, na verdade, ela já vai ser aplicada a usinas até que já estão em operação, né, já estão aí ou já estão em operação ou que fizeram pedido de conexão antes
da publicação da nova resolução. Isso é específico na questão dados de G, né? né? Sim. Então, aqui, né, só trazendo um pouco sobre o faturamento do grupo A, então a lei ela trouxe a possibilidade dos consumidores que estão conectados conectados na alta tensão poderem optar pelo faturamento na baixa tensão, então isso estava previsto ali na lei e veio agora na regulamentação, e para os consumidores que são conectados e faturados na alta tensão, vai ser necessário aqui um ajuste de custo, porque a distribuidora ela vai começar a prever ali no custo tanto a demanda contratada para injeção na rede, né, para geração, como a demanda contratada para consumo. Nos casos que a gente está falando aqui de grande GD que não tem consumo, essa demanda contratada para consumo ela vai ser nula, mas ele vai ter que indicar ali a demanda contratada para injeção na rede da distribuidora, né? Acho que na questão do biooptante, né, o que dá para comentar é que a lei prevê que pode haver, né, micro ou mini geração distribuída ser alocado para uma unidade consumidora que é um biooptante, ou seja, é um consumidor que já teria carga para se conectar em alta, mas optou por se conectar em baixa, obedecidos lá os critérios da Resolução 1000. Mas a resolução, a regulamentação da ANEEL também trouxe algumas restrições ao que foi estabelecido pela lei. E aí é o que está descrito nesse slide, que é possuir a central geradora no mesmo local da unidade consumidora, ter essa soma de potências nominais, né, maior ou igual a 112,5 kVA, e não haver alocação ou recebimento de excedentes, né, de energia de uma unidade consumidora distinta, né, em que ocorreu a geração elétrica. Ou seja, ele tá basicamente limitando a uma microgeração distribuída, né, no telhado e limitando aí para uma alocação de mini GD, por exemplo. Tá? Esse é um ponto também que gerou bastante discussão. Bom, aqui a gente traz um pouco da questão dos excedentes, então, acho que nesse slide não tem muita inovação, mas basicamente os créditos eles vão expirar em 60 meses a partir da data de faturamento, né, no ciclo que eles foram gerados ali, e o consumidor aqui ele vai ter a responsabilidade, né, já tinha, mas foi ainda mais detalhado nessa nova resolução, de definir ali e reportar para as distribuidoras esse percentual de excedente que vai ser alocado em cada unidade. Então, quando a gente está falando por exemplo, né, de uma GD por consórcio, o administrador ali do consórcio ele é responsável por informar esses percentuais, tá? E por fim, acho que esse aqui é o penúltimo slide, ele traz um fluxo resumido assim da conexão de GD. Então, acho que a grande inovação que a gente teve aqui com a publicação da 14.300 é a criação dessa fase de aporte de garantia de fiel cumprimento, né? Então, essa fase ela vai ser feita em conjunto com a solicitação da GD, lá no começo do processo. Como eu já comentei lá atrás, ela só vai ser devolvida aqui na última caixinha do processo. Então, só depois que você concretizar toda a obra ali, você estiver pronto para começar a compensar. E aí, né, desde a solicitação até essa vistoria, a gente tem várias etapas. Então, tem a etapa de análise documental da distribuidora, emissão de orçamento de conexão, a parte aqui das obras, né, em alguns casos a gente tem a realização de obras pelas distribuidoras, né, para conseguir viabilizar a conexão, e depois toda essa questão da vistoria para começar, assim, aí sim, a compensação no próximo ciclo tarifário. E aí, para todas essas etapas, a gente tem alguns prazos aqui que estão previstos em regulamentação. Isso que acho que é legal, né? Deixar claro que a regulação, ela delimita bastante esses prazos, está previsto lá. Acho que aqui cabem, acho que 2 comentários com relação às obras, né? Existe a opção para que, né, o consumidor que tem MGD faça essa obra no lugar da distribuidora, seja antecipando recursos, a distribuidora faz a obra, mas o consumidor antecipa recursos, ou ele mesmo se responsabiliza pela execução da obra. E o outro ponto é que aqui é uma interpretação nossa, né, de tudo que está disposto na Resolução 1000, né, modificada pela 1059,
Mas na prática, né, o que a gente observa é que o fluxo, né, determinado aí pelas distribuidoras tem variações em relação ao que é esse que a gente considera que é o fluxo regulamentar, né? Além do próprio fluxo, com relação à questão de documentação, né? Documentação, estudos que são muitas vezes solicitados pelas distribuidoras que podem estar em diversas etapas aqui desse fluxograma, né? Então, aqui também esse fluxo todo, né, da GD ainda, assim, é o nosso entendimento, mas na vida prática, na vida real, então vocês, né, quem empreende, faz usinas de MMGD, pode ver variações disso que está colocado aqui, tá bom? Acho que esse ponto é super relevante, porque, né, a regulação ela não cria um fluxo, ela traz ali diretrizes para cada uma das etapas. Então, a nossa interpretação ali com a regulação é que esse seria o fluxo ideal, mas acaba tendo bastante margem para os agentes interpretarem de maneira diferente, tá? E aí, por fim, a gente só traz um pouco aqui do prazo de transição. Então, todas essas regras que eu comentei, elas vão ser implementadas até dia 1º de junho de 2023, para as distribuidoras terem um prazo de adequação dos seus processos e dos seus sistemas, com exceção aqui de duas regrinhas que a ANEEL ela coloca um prazo específico para a implementação. A primeira é essa questão de contratar demanda para consumo e para geração, no caso dos consumidores que estão conectados e faturados pela alta tensão. Então, para esses consumidores, a regulação ela colocou um prazo específico de 60 dias, que é 10 de abril de 2023, para os consumidores fazerem essa declaração junto à distribuidora e a distribuidora adequar os seus contratos de uso do sistema de distribuição. E para o caso específico da garantia de fiel cumprimento dos consumidores que já têm orçamento de conexão emitido, ou seja, aqueles consumidores que já tinham um orçamento antes do 10 de fevereiro, que foi quando a regra foi publicada em Diário Oficial, esses consumidores eles têm 90 dias, né, até 10 de maio, né, 90 dias contando desse 10 de fevereiro, eles têm até 10 de maio para depositar essas garantias. Então, são consumidores que já tinham um orçamento de conexão, mas que como a obra ainda vai demorar ali para se concretizar, para concretizar a implementação da usina de GD, eles vão ter, né, até esse prazo para depositar essa garantia junto às distribuidoras ou assinarem o CUSD, né? Então, os consumidores que já estão ali numa etapa mais avançada, que já estão iniciando as obras, eles podem optar, ao invés de aportar a garantia de fiel cumprimento, assinarem o CUSD, de alguma maneira, esse CUSD serviria como um compromisso pela conexão, né? Bom, eu acho que eram esses os pontos. Acho que a gente passou um pouco do nosso horário, mas são muitos temas diferentes dentro de um único assunto, então vale a pena, né? Excelente, Bruno e Ana. Muito bom. Parabéns aí pela apresentação. Muito rico em termos de informações. Eu que não acompanho tanto tema aí como vocês, como o Leonardo, o pessoal da Biogás, para mim é muito mais rico ainda, porque eu estou bem atrás aí em termos de informação, então só tenho a agradecer. Eu vi aqui uma pergunta, Leonardo, Do Wilson. mas antes deixa eu pegar aqui, só um momentinho aqui, Tá. da, Vilmar, eu vou precisar me ausentar, então eu queria Pode fazer fazer. minha pergunta rapidamente, pedir licença. Bruno, as unidades que já têm GD e optam por pagar a TUS de G, que hoje, vamos dizer assim, é uma mini GD, está pagando como consumidor, então está pagando demanda ponta, fora ponta, e ela vai optar pela TUS de G, né? E ela tem até 10 de abril aí para solicitar, manifestar a intenção de mudança, né? Mas essa mudança efetivamente vai ocorrer já em seguida ou vai só na revisão tarifária da distribuidora? Olha, esse ponto ele não está clarificado na resolução. Acho que é um ponto que vale talvez algum tipo de questionamento para a ANEEL ou para a própria distribuidora para entender essa interpretação, porque o que a regulação coloca é exatamente esse prazo até 10 de abril para se adequar, né? Mas
Como que seria a partir de qual momento seria esse faturamento, não está claro em regulação. E não é uma opção, é uma obrigação. Obrigação, né? Então, na verdade, assim, seria de alguma forma aproximar, né, o que é a mini GD de uma geração centralizada, uma geração de maior porte, em que essa geração ela também paga a TUGG, mas tem um consumo de carga associado, ela deixa de pagar a TUGG porque o que acaba pagando, né, de fio pela carga é maior do que o que pagaria pela geração. Então, acho que o primeiro ponto de atenção não é uma opção, é uma obrigação e tem que ser adequado. E, de fato, a resolução ela não fala sobre isso. Assim, acho que como ela não fala, né, eu diria que a partir do momento que essa adequação é feita, que essa informação é feita no faturamento seguinte, ou do ciclo seguinte, a distribuidora já poderia faturar, porque independe, né, de ter uma tarifa de geração calculada especificamente para aquele empreendimento, né? Na verdade, já existe uma TUGG calculada para cada nível de tensão, e seria tão somente a distribuidora aplicar isso na conta, né? Ok, caiu a conexão do Wilson, mas eu vou depois passar o vídeo gravado para ele. Mas ele está me informando que já entendeu a resposta. Obrigado, Wilson. Obrigado, Bruno e Ana. Tem uma pergunta aqui da Jaqueline. A mudança do processo de troca de titularidade também foi afetado. Agora só pode ser realizado após solicitação de vistoria, como bem explicou o Bruno. Mas será processos paralelos, vistoria, mas troca de titularidade, para que o ciclo do primeiro rateio de compensação seja realizado corretamente para os consorciados? Acho que a gente entende que são processos diferentes e mais subsequentes do que em paralelo, né? Primeiro vai ter que fazer vistoria para só depois poder fazer essa troca de titularidade. E lembrando que a distribuidora também tem aquele prazo de 30 dias para efetuar todas as alterações, né? E assim, acho que de experiência nossa, de experiência até do que a gente tem ouvido de outras empresas no mercado, muitas vezes está havendo um atraso, né, das distribuidoras de até 6 meses para poder regularizar essas compensações. Então, esse é um ponto de atenção. De novo, a gente volta para um fluxo, que ele é teórico, mas que na prática a gente vê certa dificuldade aí para ser implementado em todos os prazos, tá? Entendi. Obrigado, Ana e Bruno. Mais alguma pergunta? Eu tenho algumas perguntas. Tem uma pergunta: biogás dentro da GD, deixa eu ver aqui, do Eduardo da Cófico. Biogás dentro do contexto GD é considerada como despachável? É. Sim. Bom, aí, o Eduardo da Cófico, aqui vou novamente fazer um marketing, como eu sempre falo, a gente é ruim de marketing. Eu tinha visto aqui a Tamar também entre as participantes. Eu, a Tamar, o Leonardo, trabalhamos aí nesse conceito de fonte despachável, né, Leonardo? E a gente conseguiu incluir o biogás como fonte despachável. Então, foi um trabalho aí que as 3 associações fizeram com o relator da lei, com o apoio do Arnaldo Jardim, que deu esse benefício. E até na consulta pública da ANEEL, a ANEEL tentou dar uma pernada na gente e colocou o conceito, dando a entender que o biogás tinha que ter uma capacidade de armazenamento. Por isso que a pergunta do Eduardo é muito boa, para reforçar que, na verdade, biogás não tem que ter armazenamento. Quando a gente escreveu, me lembro que eu escrevi com o Leonardo, com a Tamar, a gente que escreveu aquilo. Então, armazenamento a gente botou para colocar a diferenciação entre fotovoltaica e biogás. Biogás, só por ser associado aí da Cogen e da Biogás,
já está dentro aí desse benefício. Então, só para fazer um pouco de marketing aqui da gente, né, Leonardo? Obrigado, Itamar. Gilmar. Deixa eu ver aqui, novas mensagens. Eu acho que se tiver mais alguma outra pergunta, eu queria fazer uma pergunta. Eu vi uma reportagem sobre a CPFL, dizendo que 22, a GD era 6% do mercado, que esse ano vai chegar a 10% do mercado. Algo parecido com a informação aí dos 20 GB que o Leonardo passou, 10% da matriz, da potência outorgada no Brasil. Vocês acham que a gente está numa curva de Gauss, mas está no ápice dessa curva e vai tender a cair e chegar, sei lá, a 20, 25% de share do mercado com micro e mini GD, ou ainda nem chegou no ápice dessa curva normal e a gente ainda vai crescer muito mais e o céu é o limite. Vocês que acompanham o tema e estudam esse mercado, dá para avaliar isso olhando outros países? Eu sei que a regulação impacta muito, né? Mesmo com o avanço tecnológico, às vezes a regulação acaba brecando esse desenvolvimento. Mas, enfim, a pergunta é saber se a gente está nesse ápice da curva de Gauss normal ou se ainda vai crescer mais, sei lá, 25% do share, se é que possível pensar nisto. A nossa É visão, Gilmar, difícil, é né? que... Mas eu estou Não, perguntando uma tese assim, de doutorado, mas enfim. é, eu vou fugir um pouco aí da curva de Gauss, É, mas hoje, assim, pensando no que é o crescimento mensal de GD, né? Então, a gente, ano passado, veio no ritmo aí da ordem de 700 mega por mês, né? Na média, né? Claro que tem mês que é mais, mês que é menos, mas na média 700 mega. A nossa visão é que esse ano 23, né, vai continuar aí até talvez até com um pouquinho mais, talvez dê mais para os 800. 900 a gente estava até fazendo a conta, deu mais para 800, né? E aí os três primeiros meses do ano. Por que isso? Porque certamente, né, em função do prazo de 7 de janeiro desse ano, houve uma aceleração aí dos pedidos de orçamento, de solicitação de orçamento, mas considerando, né, que predominantemente, né, a fonte de geração distribuída é a fotovoltaica, então aí a gente vai cair ou nos prazos de 6 ou 12 meses para fazer essas conexões. É claro que vai poder estender um pouco mais ou muito mais esse prazo, né, a depender também do tempo que a distribuidora está colocando aí para ser possível conectar essas usinas. Então, eu diria que, assim, 23 ainda a gente pode ver um cenário aí no mínimo, o mesmo patamar de crescimento mensal que foi de 2022, ou talvez um pouquinho mais acelerado. E a partir de 24, a gente já começar a ver uma redução nesse crescimento mensal. Mas não uma extinção, né? Então, a gente vê que no mundo é um caminho sem volta, né? Então, a geração distribuída veio para ficar e o máximo que vai acontecer é ela crescer menos do que ela está crescendo atualmente. E de mundo também, o que a gente vê aí de discussão, né, é muito nessa linha também. Bom, quem é que vai pagar pela rede? Porque existe a questão da não sincronicidade, né? De novo, voltando muito para a questão solar, entre geração e o consumo em que ocorre. Então, o que a gente pode começar a ver em termos regulatórios também é talvez a exigência de associar um sistema de armazenamento, né, ao sistema de micro e mini geração distribuída para também melhorar esse uso da rede, né? Mas assim, acho que está entendido que é um caminho sem volta. A questão é que eu vejo é que pode dar uma desaceleração a partir do ano que vem. Se me permitir, Ana, só fazer um complemento. De um lado, a gente pode, na minha visão, Gilmar, ver essa desaceleração por conta aí da antecipação por fruto dessas regras, né? Mas, de um outro lado, para contrabalancear essa balança, o que eu vejo? Tinha muitos empreendedores com projetos, aí, idealizando projetos de MMGD,
e que não saíram do papel por conta de uma instabilidade regulatória. É uma incerteza, como vai ser, e dado agora que está se desenhando, está tendo um arcabouço regulatório onde o empreendedor ele possa se apoiar, talvez possa vir aí, sair do papel mais uma leva de projetos, dando um contraponto, e de um lado a gente desacelera, talvez de outro lado a gente venha com mais alguns projetos por ter essa segurança regulatória, e talvez isso a gente não perca tanta velocidade a partir de 24, talvez essa desaceleração ela seja um pouquinho mais leve. Entendi. E também tem um fator do mercado livre, da abertura, né? Porque é, se amanhã o grupo B puder optar aí pelo mercado livre, deve mexer um pouco com esse mercado aí da micro e mini GD. Mas concordo com a Ana e com o Leonardo de que não vai desaparecer, né? É uma tendência irreversível Bom, esse até crescimento, né? levando em consideração esse ponto que você levantou agora, Zilmar, do Mercado Livre, aproveitar que a Ana e o Bruno, agora a gente vê que tem os preços para o consumidor, e o potencial consumidor para migrar para o Mercado Livre hoje no cativo, com os preços que a gente vê para 2024, 2025, que abaixaram muito hoje em função da abundância hídrica, nosso cenário, como que fica essa competitividade entre, eu tenho um consumidor aqui, eu vou instalar minha mini GD de meio mega, de 1 mega, ou eu vou ao Mercado Livre hoje buscar um contrato de 2, 3 anos. O que estaria mais interessante para fazer hoje? Acho que aí é isso tudo que a Thaís comentou, né? Não é uma solução trivial, né? Tem várias etapas de estudo, porque aí tem que entrar em projeção de tarifa, ver o que é o valor de contrato, o valor de CAPEX. Agora, uma coisa é certa, né? Assim, quando a gente vai para uma solução de consumo próprio, né? A gente já está deixando, né? Pensando em deixar de pagar o que hoje são os encargos, né? A parcela TUG real por megawatt-hora, né? Pensando no livre, né? Ou mesmo no cativo, que está lá dentro da TE, o encargo de energia de reserva, SS, para o futuro, o encargo de reserva de capacidade, enfim, uma série de valores altos, né? Que hoje aí São pagos, que hoje está variando ali entre R$ 60, né? Por megawatt-hora só aí de CDE. E Proinfa, né? Ainda tem esses outros, que aí dependendo do ano hidrológico, né? Principalmente o SS pode, né, ser mais ou menos, né? Agora ele está muito baixo novamente, mas se a gente volta para 21, chegou a R$ 100 por megawatt-hora. Então, é uma questão também do consumidor avaliar se vale a pena ele investir ou ir para uma solução dessa, em contrapartida a não pagar essa parcela também, né? Isso por si só já é um incentivo até que está sendo bastante discutido, né? Porque afinal, se todo mundo opta, né, no limite, né? Isso não vai acontecer, mas assim, no limite, se todo mundo optasse por uma solução de produzir a sua própria energia, né? Quem é que pagaria por essa parcela de encargos, né? Mas, assim, tem estudo, porque é muito caso a caso. Vai depender do tipo de consumidor, do tipo de carga dele, em que momento, da distribuidora, do nível de tensão, prazo de contrato, enfim. É aquele algoritmo ali que a Thaís explicou no início aqui do nosso encontro. Obrigado, Leonardo e Ana. Eu tenho mais uma observação aqui. O Bruno falou da CDE, micro e mini GD. Eu olhei aqui a CDE 23, com referência a GD, ao subsídio GD, 1,4 bi. Me corrijam, por favor. Me parece que quando a ANEEL regulamentar os benefícios e custos da GD, me parece que 1,4 bi é pouco, vis-à-vis os potenciais benefícios
que a micro e mini GD pode trazer ao sistema, e até porque, na fala da Ana, é irreversível. Eu achava que seria um valor bem maior do que 1,4 bi dentro da CDE micro e mini GD. Só uma observação, não sei se eu estou correto nessa minha análise, porque o feeling que eu tenho é que quando houver a regulamentação e for algo que realmente seja efetivo, que é difícil tratar externalidades, né, dentro de um modelo regulatório, mas se caminhar para um lado tecnicamente correto, crível, eu acho que os benefícios da micro e mini GD devem superar 1,4 bi, com certeza, olhando. Só pegar a Belo Monte custou quanto? 18,5 bilhões de dólares na época. Trazido ao valor presente, daria quase 100 bilhões, né, de reais. Então, não sei se eu estou errado, mas enfim, pelo menos o feeling que eu tenho é que talvez a ANEEL realmente está olhando muito curto prazo, mas eu acho que no longo prazo, me amparando aí na fala da Ana, é irreversível e eu acho que a sociedade vai para um nível de bem-estar melhor com a geração própria. Eu concordo com você, eu acho que só um comentário interessante é que esse é o primeiro ano que a ANEEL está projetando essa CDE-GD, né? Então, eu acho que essa projeção aí do 1,4 bi, né? Eu acho que ela ainda vai sofrer algumas alterações, por ser o primeiro ano que a ANEEL está tendo que projetar GD para colocar na CDE. E eu acho também que isso vai ser um pouco maior nos próximos anos, né? Porque essa CDE-GD, ela vai compensar exatamente a energia ali, né? O pagamento das novas unidades de GD, que forem entrando, né? A partir do prazo de transição. Então, se você parar para pensar, esse ano, né? Para o orçamento de 2023, ainda são poucos projetos, né? Que entraram nessa nova regra e que já estão considerados dentro dessa tarifa de CDE-GD. Então, eu acho que não vai ser um valor gigantesco, mas eu acho que esse valor ele vai ter um aumento significativo, por exemplo, no orçamento de 24 e no orçamento de 25, com a entrada desses projetos que protocolaram agora, pedido no segundo semestre de 22 ou agora no início de janeiro desse ano. Entendi. Essa visão mesmo, e assim, o que eu espero, né, também da discussão, né, dessas questões, né, de custos e benefícios, é a gente realmente ter uma discussão, assim, técnica, né, porque, de fato, né, é um fato, né, a rede da distribuidora está aí, ela vai suprir no momento em que não houver a geração, mas houver a carga. Então, é uma infraestrutura que tem que ser paga e deve ser paga por todos os acessantes, né? Então, merece essa discussão, mas também, sem dúvida, né, a geração distribuída traz os benefícios de aproximar a geração da carga, de retardar, no sentido, né, de postergar investimentos nessa rede, né, nessa rede. Então, talvez agora também começar a pensar o que é essa rede do futuro, né? O que é essa infraestrutura do futuro. Porque, assim, como eu falei, né, é irreversível essa questão da geração distribuída. Ela pode desacelerar um pouco, né, mas é irreversível. Não só acho que por uma questão do suprimento energético em si e também da economia, né, que isso traz para o consumidor, mas até pelas questões de sustentabilidade, né, toda a discussão das mudanças climáticas. Então, hoje, essa é uma discussão que ela não está só ali no âmbito das empresas, ela também está descendo para as pessoas físicas também. A gente vê pessoas mais preocupadas com esse tipo de discussão e mais engajadas em fazer parte da solução também. Então, a geração distribuída também está atrelada a essa questão climática. Entendi. Obrigado, Ana, Bruno. Leonardo, não temos mais perguntas, eu vou fechar com uma observação, meio que pergunta, a minha participação aqui, aí passo para você e para a Letícia aí da Biogás, ou a Tamar, se ela estiver ainda aí na audiência. A minha observação, já procurando fechar,
é que colocar à disposição aqui a única, imagino que a Cogen é biogás, porque me preocupou um pouco na apresentação do Bruno e da Ana, que deve rolar um estresse nos próximos meses, até, né, no próximo ano, em relação ao tratamento de um novo investimento e a distribuidora. Primeiro, porque se pegar aquela segundo slide do Bruno, né, sobre inversão do fluxo de potência. Olha, a gente aqui que é gato escaldado, a Ana já foi associada a nossa aqui como usina, sabe que, né, a distribuidora pode colocar o nosso associado no inferno em termos de aprovar algum estudo, enfim, colocar alguma dificuldade para não apresentar ou incorporar aquele investimento de micro mini GD. Então, colocar a regulamentação parece que deu bastante arbitrariedade também à distribuidora, o que é normal, porque a rede é dela, mas aquele slide, por exemplo, me coloca uma preocupação e acho que as associações devem estar atentas. Eu me lembro no passado, não sei se a Ana estava aqui na Única como associada, quando a gente conseguiu algum não, uma grande melhoria no Prodiste. É, e aí, como era algo muito benéfico ao cogerador, as distribuidoras, depois da regulamentação, disseram que não tinham perna para implementar o sistema, atualizá-lo, e aí a gente teve que se mexer. Nós fomos à ANEEL, na Arcesp, fizemos atas, tem a SMA, que é a mediação junto à ANEEL. Só assim que a gente conseguiu, por exemplo, na CPFL, Electro, né, colocar de pé o benefício, porque lá era claramente um benefício aquela alteração no Prodiste. Então, eu imagino que a gente tem que ficar atento, Leonardo, Letícia, Tamar, em dar apoio ao associado nesses próximos meses, até no próximo ano, porque o que a Ana e o Bruno apresentaram foi que ainda tem algo a ser regulamentado na prática e que, a depender aí do poder de mercado, isso pode a distribuidora usar de forma arbitrária em detrimento aos interesses da biogás ou mesmo na fotovoltaica. Então, eu paro por aqui, deixando esse recado e a porta aberta para a gente, que seja a primeira de uma série de reuniões e acompanhamento das 3 associações com relação ao tema, para dar esse apoio ao nosso associado. Obrigado, Ana. Obrigado, Bruno, Leonardo e Letícia. Eu acho que a gente já pode passar aqui para Letícia. Letícia, está por aí? Estou por aqui sim, Vilmar. E aí o Leonardo fecha junto com as últimas considerações da Ana e do Bruno. Letícia. Maravilha, eu acho que só tenho a agradecer e ecoar essa mensagem que você passou agora, de que a gente precisa dar um suporte, estar bem perto dos associados nesses próximos anos, enfim, nesse próximo ano, enfim, esse período de transição, para que a gente possa fazer essa transição da melhor maneira possível, né? Para evitar cair nessas situações mais complicadas com as distribuidoras. Então, reitero essa mensagem, agradeço em nome da Biogás pela possibilidade de estar aqui nesse webinar. Acho que muito conhecimento, muita coisa positiva para a gente poder explorar internamente dentro da associação, e coloco aqui a Biogás à disposição para futuras cooperações entre a Cogen e a Única. Eu acho que a gente está trabalhando com coisas que têm uma sinergia muito grande. A gente precisa juntar as nossas forças para poder tratar desses assuntos. É isso. Eu agradeço a todos, todo mundo que participou, a apresentação. Muito obrigada. Obrigado, Silmar, Letícia, Ana, Bruno, Thaís. E pelo que nós tivemos aqui, foi uma reunião bem densa, né? A gente estava prevendo aí 1 hora de reunião, acabou sendo quase 2 horas. Eu acho que, em função disso, talvez daqui a algumas semanas vale até a pena a gente fazer uma nova rodada. O pessoal já está ficando na mesma página dessas mudanças, e até nós temos uma preparação aí das 3 associações, Cogen, a Única, a Biogás, para a gente levar aí alguns posicionamentos à ANEEL. Acho que seria bacana a gente fazer esse alinhamento
e a Cogem também está à disposição para contribuir com os associados e na melhoria aí na regulamentação da MMGD. Zilmar, aproveitar fazer uma lembrança que no dia 20 de abril vai ser nosso próximo webinar. Opa, é verdade. Das 10 ao meio-dia, estão todos convidados. A gente deve encaminhar aí o convite aí nos próximos dias. Obrigado, e mais uma Leonardo. vez agradeço aqui a presença de todos, a Ana e o Bruno estão aqui presencialmente. Vamos ver se a gente consegue em breve fazer todos presenciais, Gilmar. E aí, Ribeirão, iremos Pode aí. deixar. Obrigado, Leonardo. Ana e Bruno, palavras finais aí são de vocês. Agradecer a oportunidade de dividir, né, acho que a nossa interpretação dessa nova regulamentação, em que a gente contribuiu bastante, né, eu estive até presencialmente na primeira reunião de diretoria, né, da ANEEL, que foi debatido o tema, estamos à disposição também para trocar ideia, para trocar entendimentos, como eu falei, né, como empreendedores em MMGD, e também como fornecedores de soluções para as empresas, tá bom? Bom, obrigada aí pela oportunidade. Parabéns. Pessoal. Parabéns aí a vocês. Valeu. Obrigado. Bruno também, quiser comentar? Eu queria agradecer o espaço e a gente fica à disposição. Acho que tem, como a gente discutiu agora nesses momentos finais, tem muito espaço ainda para discussão junto com a ANEEL e entre os agentes, né? Para azeitar esse entendimento mesmo. Então, a gente fica super disponível para promover novas discussões, para entrar no detalhe sobre alguns dos pontos que eu apresentei hoje. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Parabéns, Bruno. Ótimo. Parabéns a todos aí, Obrigado. pessoal. Obrigado. Tchau. Até a próxima.